Bem, pessoal, a ideia desse vídeo é a inclusão de botões na nossa aplicação. Como é que funcionam os botões do Kiwi MD? Tá? A nossa classe ela está ainda bem modesta, porém a gente pode então implementar aqui a criação dos botões. Primeiramente, nós vamos adicionar aqui uma biblioteca para mexer com a janela do Kiwi. Por quê? Quando a gente executa aqui a nossa aplicação, ela fica essa janela de um tamanho aqui bem ao centro da tela. Mas a gente já pode começar a desenhar um tamanho de tela proporcional ao nosso aplicativo, né? Que seria do nosso aplicativo. Então a gente vai chamar uma biblioteca aqui chamada Window, né? E ela é do Kiwi, não é do Kiwi MD, porque o Kiwi MD só é a coleção de componentes, né, do Material Design. O framework mesmo é o Kiwi, então ela vem dessa biblioteca. Bom, a partir do momento que a gente inclui aqui na importação a janela, eu já posso então usar aqui para definir o tamanho da nossa janela, que seria então a propriedade size. Eu vou usar aqui um valor de 300 por 600, por exemplo. Tá? Executando esse código, a gente já vê que fica mais parecido com um mobile. Ok, o Python tem essa facilidade de estar mostrando aí a janela bem rapidamente. Bom, aqui no build, ou melhor, nós vamos agora importar o KiwiMD, a propriedade, a biblioteca de layout. Mas eu vou explicar como é que funciona essas bibliotecas de layout do Kiwi ainda, tá? O que a gente vai utilizar aqui, para exemplo, é o MD Box Layout, só para demonstrar como ele vai funcionar com os botões, tá? Agora que eu importei, eu preciso definir algumas propriedades dele aqui dentro do build, tá? Então eu vou criar uma variável box layout, e dizer que ele é um MD box layout, certo? Aqui dentro eu posso usar dessa maneira também para definir algumas propriedades, por exemplo, como a orientation. A orientation, ela vai dizer que esse meu box ele vai estar na vertical. Então é um layout normal de tela, tá? Que ele vai ficar na vertical. Beleza, é isso aí, tranquilo. Depois eu vou precisar adicionar retornar esse box layout para minha visualização. Depois a gente vai criar um botão, vou chamar ele de btn, né? E vou dizer que ele é um MD float. Na verdade eu tenho que importar ele aqui primeiro, né? Então vamos importar aqui from kiwi md.ux.button, pode ser button, md flat button. Então botão flat button é um botão comum, tá? Aqui dentro eu vou colocar algumas propriedades. A propriedade principal é a propriedade text, onde eu vou colocar aqui por exemplo, login, um texto para o botão, né? Seria login. Depois disso, eu preciso adicionar esse botão no meu layout. Então, vou chamar aqui boxlayout.add widget, tá? Widget, e vou adicionar o meu btn aqui dentro, tá? Bom, isso aqui já pode me dar uma janela com um botão dentro, tá? Ele está ali embaixo, não está muito legal. Então o que a gente pode fazer também é colocar mais algumas propriedades aqui no meu layout, como por exemplo o pos hint, que é onde eu vou definir que os componentes desse meu layout devem ficar ao centro, tá? Então center x e center y, né? Center x 0.5 será metade, e o meu center y eu vou deixar 1 para ele ficar um pouco mais acima, para a gente poder inserir os botões, tá? Deixa eu ver se está tudo certo. Acho que tá. Opa, tá faltando uma vírgula bem aqui. Ok.
Pronto, deixa eu ver como é que vai ficar agora. O botão já ficou aqui, né? Beleza. E vou colocar também essa propriedade de pós-hint aqui no meu botão, tá? Para que ele fique também ao centro. 0.5 para ficar todo mundo ao centro. E dessa maneira, deixa eu ver se não tiver nenhum erro. Opa, tá faltando uma vírgula aqui de novo. Ele vai ficar aqui ao centro, tá? Então nós temos aqui um box layout, tá? E um botão. Esse botão ele foi adicionado dentro do box layout. Ok, vou chamar ele de botão 1, tá? Adicionar aqui. Agora eu vou criar o botão 2, tá? O botão 2, vou alterar o nome aqui e vou adicionar ele aqui também. Só que esse botão ele vai ser de uma outra forma. Eu vou também aqui chamar o MD icon button, tá? Pode ser o icon. O icon button ele precisa de uma, ele não vai aceitar a propriedade text e sim a propriedade icon, tá? Essa propriedade ela recebe um valor que é o nome do ícone da lista de ícones que o Kiwi tem, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui home, que é aquela casinha. Deixa eu ver se ele tem aqui, se é mesmo nesse. Não, não é. A não ser que seja home. Deixa eu ver aqui. Também não, tem o erro. Deixa eu ver o plus. Plus é aquele maisinho, né? A gente pode consultar isso no site também. Também não foi. Deixa eu ver o que está acontecendo. Sim, é que a gente chamou aqui, mas não usou, né? Eu não mudei aqui o valor do botão. Então esse botão 1, o botão 2 não vai ser mais flat button, vai ser icon button, né? Então vou colocar aqui o home, ver se ele vai funcionar agora. Ok, então tá aqui um botão com ícone e um botão normal comum, só o texto, tá certo? Bom, temos outros tipos de botão também. Por exemplo, o MD Float Action Button, que é aquele botão que fica suspenso, né, na tela. Da mesma forma, eu vou colocar aqui embaixo o botão BTN3 e vou chamar ele de MD Floating Action Button. Ele também precisa de um ícone, mas aqui eu vou usar o plus mesmo para vocês verem que como é que ele funciona. Então, vou salvar. Ver algum erro. Falta adicionar ele aqui então no box layout. Box layout.add widget btn3. Pronto. Shift F10. Opa, não foi btn3. Esse aqui. Salvar. E está aqui, é o botão suspenso, né? Geralmente é usado para adicionar um elemento a uma lista, alguma coisa assim, tá bom? O que mais que temos aqui? Deixa eu só dar um enter para separar aqui do meu return. Eu tô com insert aqui, ok. Temos também o MD Rising Button. Antes de eu falar do Rising, eu vou falar do Rectangle Flat Button, né? Ele também é um tipo de botão. Deixa eu copiar aqui o tipo dele, tá? E vou usar aqui no 3 mesmo. Vou usar ele no 2. Peraí, vou usar ele aqui embaixo. Vou copiar o 2 para cá. Tá? E agora eu vou chamar ele de MD Rectangle Flat Button. Vou chamar ele agora de BTN4 e adicionar ele aqui no Box Layout. Certo? Agora a gente pode ver um outro tipo de botão. Aqui, deixa eu ver o que foi que aconteceu. BTN4 Rectangle. Tá.
ele não tem a propriedade icon, e sim a propriedade text. Então vamos alterar aqui para a propriedade text. Vamos ver. Então tá aqui, ó. Vejam que esses botões também estão muito colados aqui. Tem uma propriedade aqui no Box Layout que é o spacing, justamente para dar esse espaço, né? Para que os botões não fiquem colados. Spacing, a gente vai dar um valor de, por exemplo, 15, tá? Vírgula. Vamos ver como vai ficar. Ok. Temos mais um botão também, que é o Rising, né? MD Rising. Opa, eu falei ponto, não é ponto, é vírgula. MD Rising Button. Beleza. Então esse aqui você pode colocar, por exemplo, um ícone e um texto, tá? No botão. Então vamos colocar aqui que seria o nosso BTN 5, né? Aqui nós vamos adicionar aí no nosso layout também como BTN 5. E agora ele vai ser um Rising Button, que ele tem a propriedade text e a propriedade icon, certo? Aqui não se esqueça colocar um home e aqui página inicial, por exemplo, tá? Vou colocar um vírgula aqui para não faltar e vamos lá ver como é que ficou nossa tela. Deu algum erro? Text tá aqui, tá adicionado, que foi então o Rising Button não tem o ícone, então acho que não vai funcionar com o ícone. Realmente existem outro tipo do botão que vai funcionar com o, vamos colocar logo aqui o 6, tá? Que vai funcionar com o ícone. Eu vou mostrar para vocês aqui o icon e aí sim eu vou colocar o home, mas eu vou alterar o nome, o tipo de botão, né? Que ele não vai ser mais um Rising Button e sim um deixa eu ver aqui, MD Rectangle. Ele vai ser um Rectangle Flat Icon Button. Esse aqui, ó, Rectangle Flat Icon Button. Beleza, então deixa eu copiar ele aqui. Ficou aqui pro final. Copiando ele, nós temos aqui no final também o BTN 6 do tipo Rectangle Flat Icon Button. Perfeito, vamos deixar a vírgula aqui certinho. E voilá, né? Nós temos aqui o Rising, o Rectangle Flat Button, o Rectangle Flat Icon Button, né? O Floating Action Button, né? O Icon Button. E o outro ficou aqui para cima, mas é questão de arrumar. Deixa eu só arrumar aqui. Seria aqui mesmo. 0.5. Para a gente visualizar todos os botões. Tá certo? Pessoal, então esses são só alguns tipos de botões que o Kivy tem. Tá? Tem outros botões que a gente pode ver. Mas vamos para a próxima aula evoluir um pouco mais no Kivy MD. Até a próxima.